Bom, senhoras e senhores, boa noite. Mais uma vez um privilégio poder estar aqui. Muito agradável esse centrinho, singelo, simples, muito abençoador. A equipe espiritual que a gente sente é bastante vibrante. Isso é bom, porque toda vez que a gente eleva o pensamento a Deus, Ele já sabe que nós estamos necessitando bem antes da gente pedir, né? Mas o assunto hoje é bastante interessante. Aqui nós vamos ter que falar sobre o céu e o inferno dentro de nós. É mais fácil nós estarmos perto do inferno do que do céu. Porque das qualidades celestes nós ainda estamos muito atrasados. Nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Então nós precisamos começar a estudar mais, a nos conhecermos mais, para podermos acelerar um pouco essa nossa caminhada em direção ao céu. Afinal, o que é o céu? No mundo espiritual não existe o céu. Não existe um local geográfico chamado céu, ou o reino de Deus. Tanto que Jesus não especificou onde vai ficar esse reino. Apenas ele disse que o reino de Deus não é aqui. Meu reino não é deste mundo. Portanto, não é no planeta físico, Terra, que nós vamos encontrar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É um local? Não, não é um local. O reino de Deus é o nosso estado de paz de consciência. Então, é mais fácil nós estarmos no inferno da nossa consciência do que no reino dos céus da nossa paz. Por quê? De onde é que vem os nossos remorsos? Das culpas, dos erros que a gente comete. Então, nós precisamos entender esse mecanismo para começarmos a fazer aquele trabalho de reeducação, motivo pelo qual todos nós pedimos para nascer, para podermos ter uma nova chance de nos reeducarmos e, através dessa reeducação, desenvolvermos nas qualidades nobres. Então, para nós pensarmos em atingirmos o reino de Deus, nós vamos ter que trabalhar dentro de nós esses dois V's. Não é vai e volta. É vícios e virtudes. Nós temos mais vícios do que virtudes. As virtudes, todas elas, nós as temos em latência, desde que fomos criados e atingimos o estado de humanidade espiritual. Então, Deus é amor, Deus está em toda parte, Deus está dentro de cada um de nós, em latência através das virtudes. Que nós precisamos fazer esse trabalho para que elas se desenvolvam. Os vícios são as nossas más tendências, são os nossos desvios. Nós éramos, durante a nossa fase evolutiva, nós passamos por todas as fases. Antes de atingirmos o ser humano, a fase hominal, nós éramos animais irracionais. Quando atingimos a fase hominal, nós nos tornamos animais racionais, mas muito mais instintivo do que sentimentais. Nós vivíamos pelo instinto, ainda hoje nós vivemos pelo instinto. Instinto de conservação, instinto de alimentação, instinto de satisfação das paixões, instinto da reprodução e assim por diante. Nós estamos mais ligados, logicamente, à animalidade do que à angelitude. Então, tomando consciência de si, porque já a antiguidade dizia-se, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, cada um precisa se conhecer, precisa identificar dentro de si o que ele tem de positivo e o que ele tem de negativo. Joana de Ângeles, através de Divaldo, recomenda que cada um faça a terapia do espelho. O que é a terapia do espelho? Pare e se olhe no espelho.
Mas não olhar no espelho para ver as deformidades, a pintinha, a verruga. Não. Olhar dentro de si. Quais são minhas qualidades nobres? Quais são meus defeitos? Afinal de contas, nós temos. E os defeitos de um não são diferentes dos defeitos dos outros. Nós estamos todos no mesmo estágio evolutivo e todos nós temos os mesmos defeitos, que nada mais são do que os vícios. Então, essa terapia implica a gente perder o medo de se conhecer. Porque as pessoas não gostam de se conhecer. É mais fácil a gente dizer, olha lá os defeitos daquele fulano, olha aquela cicrana que diz isso, fala aquilo, faz aquilo outro, e assim por diante. Isso que a gente vê nos outros é o que nós temos dentro de nós. Nós enxergamos nos outros nossos próprios defeitos. É o efeito espírito. Então a interiorização da gente, aquele momento de meditação e autoanálise, sem transferências, sem medo, sem fugas. Por quê? Porque nós só vamos conseguir libertar-nos deles no momento que a gente começa a fazer o trabalho da antítese do defeito, ou seja, a antítese do vício. Qual é a antítese do vício? Ou seja, o contrário ao vício, a virtude. Então nós não temos que pensar em autopunição. Eu preciso me punir por isso. Não vai resolver. Uma que não corrige, outra que não alivia, e outra que só piora. Então, autopunição não liberta ninguém. Agora, o trabalho de conscientização, sim. Porque a gente começa a ver como é que a gente é interiormente. E a gente gradativamente vai fazer, claro, não vamos conseguir tudo de uma vez só, não vamos conseguir uma vez e seguir sempre, tudo isso é um processo de amadurecimento psicológico espiritual que leva muito tempo. E nós somos eternos, então nós não temos que ter tanta pressa, ser fanáticos. Não, nós temos que ser conscientes. Nós temos que viver no mundo carnal como seres humanos. Mas sempre com a consciência de que precisamos trabalhar o nosso interior, desenvolvendo os bons sentimentos. Então, como é que nós vamos aprender a desenvolver as virtudes? Uma das maneiras é a dor. Dizem que a dor é mais rápida. Porque quando a gente tem dramas de consciência, aquela velha frase de Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quanto mais rápido a gente passa pela aprovação da dor, mais rápido a gente se liberta da culpa. E mais rápido a gente consegue se sentir digno de se reconciliar. Então nós podemos também, em vez de trabalhar só na dor, nós podemos trabalhar no amor. Mas aí requer um esforço maior. Porque o amor requer a indulgência, requer o perdão, requer a pacificação, requer dar outra face, requer não desejar o mal, requer tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Às vezes é mais difícil, e o orgulho não deixa. Então, nós temos que analisar esses dois caminhos. E como é que nós vamos analisar esses dois caminhos? Nós temos que saber as escolhas que vamos fazer e qual a consequência da escolha. Todos nós está escrito. Temos o caminho do aprendizado, do esforço próprio, que é mais difícil, mais meritório, porque a gente desenvolve as qualidades nobres. Mas também nós podemos usar os caminhos mais fáceis, que não nos libertam. A ociosidade, a preguiça, não trazem paz. Podemos fazer o que nós quisermos. Nada nos é proibido.
As igrejas criaram dogmas. Isso é proibido, isso é pecado, isso não pode, papapá. No sentido educativo. Mas nós já saímos daquela fase de adestramento. Isso a gente faz quando adestra. Agora nós já estamos numa fase de racionalização. Nós temos inteligência, nós temos capacidade de pensar, nós temos capacidade de analisar as coisas. Então, tudo nos é permitido. Mas, nós somos responsáveis. Nós não somos irresponsáveis por tudo o que fazemos. Por isso que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso que a gente tem que parar para pensar qual vai ser a consequência dessa palavra que eu vou usar. Ó, a palavra que eu vou usar. Já tirei fora a atitude, porque a atitude todo mundo já sabe. Se eu bater no rosto de alguém, qual vai ser a consequência? Todo mundo já sabe. Agora, a palavra já se torna um pouquinho mais profunda a situação. E a palavra, às vezes, é muito mais perigosa e muito mais danosa do que a atitude. Olha o que fez Hitler com a palavra. A palavra dele desenvolveu uma guerra que morreram milhões. Olha o que fez Stalin, Lenin, Fidel Castro, todos esses grandes ditadores. A palavra. Quantas vidas foram sacrificadas e destruídas pela palavra? Ele não pegou um fuzil. Ele não pegou uma arma. Só a palavra. Então, a doutrina espírita, ela nos abre esse outro leque, essa outra visão da nossa responsabilidade e de uma fé racional. Não mais aquela fé cega, dogmática, amém, amém, amém. Mas aquela fé em que a gente entende que Deus não pune. Nós fomos ensinados durante mais de 2 milênios a temer a Deus. Nós temos que temer as punições que Deus vai nos enviar. Não vai. Deus é amor. O evangelista já dizia isso. Deus é amor. Quem ama pune? Não. Não pune. Deus é eterna misericórdia. É a máxima bondade. É todas as qualidades nobres no superlativo máximo. Consequentemente, nos dá sempre novas oportunidades. Nós é que temos que fazer valer para merecer. Nós é que temos que fazer o trabalho da transformação interior para termos o mérito. Senão, casei com a fulana porque Deus quis. Bom, aí a culpa do casamento não dar certo não é meu, é Deus. Então, as responsabilidades das escolhas é de cada um de nós. Então, a doutrina espírita abre esse outro leque agora de que Deus é amor. E para nós convivermos com Deus e chegarmos lá, nós vamos chegar no futuro aquela frase que Jesus disse: o Pai e eu somos um só. Significa que quando nós estivermos vivendo, cumprindo as suas leis, respeitando o próximo, respeitando todas as coisas, amando todos indistintamente, aí Deus e nós seremos um só. Porque nós iremos atingindo aquelas altitudes maiores das qualidades nobres. Mas isso vai ser aos poucos, por isso que nós temos que estudar as coisas que Jesus ensinou e o interior de cada um de nós. E essa mudança vai se dar quando nós pararmos de seguir os instintos, seguir os impulsos. Nós ainda somos muito impulsivos. Nós vivemos ainda muito estimulados pelo nosso lado instintivo. E por isso que muitas vezes a gente age sem pensar. Dá aquela resposta, tem isso, já dá a resposta. Pá! Nem sempre é adequado. Então a gente deve sempre parar para pensar. Por isso que eu digo,
Antigamente se dizia, conte até 10. O outro já dizia, conte até 100, porque o indivíduo era hiperativo. Então, para pensar. Todos nós é permitido. Podemos fazer tudo o que a gente quiser. Então, cabe a gente fazer essa análise. Será que isso tudo que a gente quer fazer nos convém? Qual vai ser a consequência dessa coisa que eu quero fazer, ou falar, ou pensar? Tanto que cada atitude, cada palavra e cada pensamento tem consequência. Eu nem falei muito no pensamento, porque o nosso pensamento, na maioria das vezes, ainda é muito negativo. A gente nunca para analisar o que pensa. Mas nós passamos o dia inteiro pensando. Ninguém fica com o pensamento apagado. E a gente, quando está pensando dentro de si mesmo, a gente está elaborando uma conversa consigo próprio, o nosso chamado imaginário. Pergunta, o que está fazendo? Estou conversando comigo, estou pensando comigo mesmo. A gente não faz isso. A gente acha que está falando consigo próprio, não é isso? Acha, né? Não é. Nós sempre temos entidades espirituais do nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. Então, a nossa conversa, quando a gente acha que está conversando consigo próprio, nós estamos, na realidade, conversando com espíritos invisíveis aos nossos olhos carnais. Por quê? Porque o pensamento é que os atrai. As nossas comunicações com os espíritos não é através da palavra oral. É através da palavra mental, da mente. É aquilo que a gente pensa. A mente é a nossa maior força que a gente possui. E o problema é que no nosso trabalhar com o nosso imaginário, na maioria das vezes negativo, emite uma onda mental negativa e que vai atrair o quê? Indivíduos que têm as mesmas tendências, as mesmas ideias. A lei da semelhança, semelhante atrai semelhante. Então, quando nós imaginamos os negativos, ficamos com aquelas conversações de mágoas, de tristezas, de raivas, de sabores, enfim, mundarão as coisas mundanas que a gente pensa negativamente, estarão conosco entidades espirituais, infelizes, sofredoras, condizentes com aquilo que a gente está pensando. Diga-me o que pensas e eu direi quem está contigo. Nós nunca estamos sós. Podemos esconder as coisas dos outros encarnados. Ninguém viu. Tu não sabe quantos do outro lado estão enxergando aqui, olhando. Pensa que não viu. Pensa que está fazendo escondido. Não está, não. Então, a gente tem que analisar o pensamento. Por isso que Jesus foi muito claro. E a gente ainda não entendeu. Vigiai. Nós entendemos orai. Orar, então, a gente faz. Maria, cheia de graça, Pai Nosso, aquelas ladainhas todas, terço e tudo mais. Não resolve nada. A oração tem que ser simples, pura e sentida. Não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos. Jesus foi muito claro. Não é se mostrando aos outros que você está orando que vai ser atendido. Sim, vai fazer uma conversa com o teu Pai que está nos céus. Trancado no teu quarto, ou seja, desligado do mundo. Aí sim você vai conversar com sinceridade, com sentimento. O que vale é o sentimento. Não é as palavras, é o sentimento. E por isso que ele disse vigiar. Porque antes de qualquer coisa, a gente pensa. A gente atrai, a gente chama, a gente pede, tudo mental. E isso está comprovado pelos trabalhos de pesquisa sobre telepatia. O indivíduo do Polo Norte recebe o pensamento do outro que está lá no Polo Sul, instantaneamente.
A velocidade do pensamento é muito mais rápida que a velocidade da luz. Então, nós temos que aprender a usar o nosso pensamento. E Jesus alertou, vigiai. Mas sabia que as pessoas não iam entender? Porque elas se vigiam, mas elas não vigiam o interior. Que é o que precisa ser vigiado. Porque é dali que saem as ideias ruins. Que depois a gente vai usar as palavras erradas, que depois vai se arrepender. Que depois a gente vai ter aquelas atitudes de agressividade, que depois a gente vai se arrepender e assim por diante. Então começa com o vigiar. Como é que nós vamos analisar aquilo que a gente quer? Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Primeiro nós podemos estudar. O que nós temos que estudar? As leis morais. Se estudamos as leis morais, que está no Evangelho, que Jesus trouxe durante toda a sua caminhada por esse planeta, se nós tivermos medo, porque a gente não tem capacidade de entender tudo, porque ele ainda é muito profundo, tem coisas que a gente não tem capacidade ainda de entender. Mas na dificuldade, agora eu quero fazer tal coisa, na dúvida, pensa, o que Jesus faria nesse caso? Para e pensa, qual seria a atitude de Jesus nesse caso? Por que Jesus? Porque os Espíritos dizem que ele é o guia e modelo. Não houve outra entidade, outra pessoa que viveu nesse plano físico que tivesse as qualidades que Jesus tem. Que tivesse dado os exemplos que Jesus deu. Ele é o guia e modelo. Então é nele que a gente precisa se espelhar. Então a terapia do espelho não é se espelhar nos outros, é se espelhar no guia e modelo. O que Jesus faria nessa situação? Então nós vamos encontrar conhecimento a respeito disso no Evangelho. Nós podemos ler o Evangelho, que é o Novo Testamento, ou então nós podemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem mais profundo, bem mais adequado, porque os espíritos superiores que participaram da elaboração e da codificação da doutrina espírita trouxeram explicações excelentes sobre uma série de parábolas que Jesus falou, e as principais. Então, estudando o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, fazendo análise. Não é leitura, não é simplesmente ler, é estudar. Estudar a gente lê, para, pensa e analisa. Aí a gente está estudando. Lendo, a gente está lendo. Dali 30 minutos, o que eu li? Não lembro. Aquilo passa batido. Os primeiros 20 minutos até a gente absorve um pouco mais, mas tem coisas que a gente relê um tempo depois, um ano depois. Mas isso aqui eu não li. Por quê? Porque aquilo passou. A gente não estava ainda com a madureza para entender. Muita coisa do Evangelho a gente só vai entender depois de muito tempo, de muita experiência. Requer a maturidade evolutiva para a compreensão das coisas. É assim que funciona. Então é ali onde nós vamos encontrar a fonte dos mais valiosos ensinos morais. Tanto que Mahatma Gandhi disse que se todos os livros do mundo se perderem e só sobrar o Sermão da Montanha, nada se perdeu. Porque ali estão todas as normas. O resto são cópias. São tentativas de explicações, são adaptações e outras vezes são até distorções. Em vez de ajudar, pior. Então nós vamos procurar agora mostrar uma série das qualidades morais junto com os nossos defeitos. O nosso principal defeito, nosso maior causa do nosso inferno interior é o orgulho. Esse é o último que nós vamos eliminar. Mas esse é o primeiro que a gente tem desde a fase instintiva e que vai perdurar muito tempo conosco. Não tenhamos medo, nós somos assim. Ah, eu não posso mais ser curioso. Vai ter que ser.
Isso é uma coisa que vai ser eliminado gradativamente à medida que a gente desenvolve a antítese, que é a humildade. Mas a gente é importante a gente saber como é que é o nível do nosso orgulho. Então tem ali. O orgulho nos faz ter a falsa ideia de que nós somos os melhores, superiores às outras pessoas e, em alguns casos, até mais superiores que Deus. Nós é que sabemos. Eu sou o dono da verdade. A gente tem isso. A gente não aceita a ideia do outro. Não, a gente tem que parar de pensar. Temos que analisar as ideias dos outros também. Então, isso dificulta muito o nosso aprendizado moral. E a pessoa precisa parar para analisar isso aí. Esse defeito se manifesta de muitas maneiras. O orgulho da raça, o orgulho da profissão, da religião, social, entre outros. Nós temos aí o orgulho dos judeus, dos islâmicos, o orgulho dos brancos, dos pretos, e assim por diante tem. Ah, eu sou o melhor nessa profissão. Não existe o melhor nessa profissão. Não existe. Ah, eu é que sei tudo. Nós não sabemos nada. Se a gente olhar toda a evolução e tudo que vai vir ainda pela frente, nós não sabemos nada. Tanto que o maior sábio disse, eu nada sei. Por quê? Porque ele viu a imensidade do universo, viu todas aquelas constelações, tem muita coisa que eu não sei. Então a gente ainda sabe muito pouco. Por isso. E nós temos muitas vezes, que nem eu achei aqui, orgulho de ser caridoso. Ah, eu sou caridoso. Não saiba a mão direita o que deu à esquerda. Já perdeu a chance. Orgulho de ser espírita. Não. Está errado. Ser espírita não é. Ser espírita é ser aprendiz de si mesmo. Ah, sou espírita, eu estou a caminho do céu. Não está. Está mais perto do inferno do que o outro que não é. Muito vai ser cobrado daquele que muito sabe. Então tem que analisar. A gente acha, porque eu estou no espiritismo agora, encontrei. Encontrou a maneira pela qual você tem que estudar a si próprio para se modificar. Mais um motivo para trabalhar o seu interior. Ser espírita não é fácil. Porque sabe que a consciência vai cobrar. E aí a gente não quer se dobrar. Então não é fácil. E isso serve para todos, porque cada um, a consciência de cada um de nós sabe. Então por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento. O melhor meio de vencer o orgulho é a humildade. E aí é difícil a gente ser humilde. É difícil. Ah, mas eu não vou me rebaixar. Não é se rebaixar. É se elevar. A gente se eleva moralmente. A gente se eleva desenvolvendo. É aquela história. A gente aprende a ouvir. Deixa o outro falar. Ah, mas eu vou mudar a ideia dele. Não vai. Não vai, porque ninguém vai conseguir mudar a ideia do outro. A pessoa é que vai ter que procurar a resposta para as suas dúvidas. Ah, não, eu vou dar todas as respostas para ele. Não adianta. Cada um tem que carregar a sua cruz. Cada um tem que procurar a verdade. Tanto que Jesus disse, procure a verdade te libertará. E isso vai se dar ao longo dos milênios, à medida que a gente vai adquirindo experiências e que a gente vai analisando os acertos e os fracassos. Então nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas se transformem pela nossa palavra. Nós vamos dar ideias para que cada um depois busque, procure
Encontre as respostas para si próprio. A gente não dá as respostas, a gente oferece opções. Aqui nós estamos trazendo umas ideias. Mas cada um depois tem que procurar analisar dentro de si mesmo, procurar no estudo. Porque nós só vamos nos libertar da ignorância. O que nos faz errar? É a ignorância. Ignorância das leis, ignorância das qualidades de Deus e ignorância de nós próprios. Quantas coisas nós ignoramos de nós mesmos? São muitas. E isso é uma coisa que nós vamos desenvolver com a maturidade, com o tempo. Uma coisa que uma criança pensa, depois quando chega jovem vai pensar diferente, e quando chegar adulto vai pensar diferente, e quando chegar idoso vai pensar diferente. Porque vai assomar as experiências. O que deu certo e o que não deu certo. Então o exercício da humildade vai começar quando a gente começa a se conhecer mais. Temos que não ter medo dos nossos defeitos. Somos, sim, temos. Mas vamos identificar que gradativamente nós vamos aprendendo uns com os outros. A caridade e o egoísmo. O egoísmo é a segunda maior chaga do ser humano, porque ainda é do efeito instintivo de querer tudo para si. Eu quero, eu sou. Está muito ligada ao orgulho. E é ela a maior responsável por maior parte dos nossos sofrimentos, não só dessa existência, mas da vida do outro lado e nas próximas existências. Nós não nos preocupamos com as necessidades dos outros. A gente pensa, primeiro eu, depois o resto. Se sobrar, vai para o resto. Se não sobrar, é tudo meu. Mas tudo fica. A gente está apegado às coisas e as coisas ficam. Nós não vamos levar as coisas. As coisas materiais não interessam ao espírito evoluído. As coisas materiais interessam ao espírito infeliz. Malfazejo, sofredor, vicioso, porque lá do lado ele não tem, e aqui ele vai ficar grudado em nós. Porque ele ainda vive pela materialidade. Mas nós, quando partirmos para o outro lado, nós não vamos querer ficar grudados na materialidade. Tem tantos lugares bonitos, tem tanta coisa boa para a gente fazer, tem tanta coisa boa para aprender, que a materialidade é o que menos tem valor. Agora, o ajuda ao próximo, então a caridade, sim. Mas nós ainda estamos muito apegados. Eu tenho que comprar isso. O celular subiu um novo. Agora eu estou atrasado. Esquece. Não vai levar o celular para o outro lado. Então a materialidade nos torna criminosos, corruptos, mentirosos, assassinos, abortistas, suicidas, que são os que mais sofrem lá do outro lado. Quando passam lá para o outro lado, a consciência faz com que eles vivam um verdadeiro inferno de dramas, de remorsos, de dores morais. São aquelas dores que não passam nunca. O indivíduo não esquece nunca. Está toda hora se lembrando daquilo. É um verdadeiro suplício. Vamos estudar essas coisas. O que acontece com o criminoso do outro lado? O que acontece com o suicida do outro lado? O que acontece com o vicioso do outro lado, viciado em drogas, em álcool? Como é que ele vive lá? Vamos aprender isso. Por quê? Porque aprendendo isso, nós não vamos fazer a mesma coisa que eles. Porque a gente já sabe o que vai acontecer conosco. Nós já sabemos para onde é que a gente vai. Procure a verdade e a verdade te libertará. Procure conhecer essas coisas que então tu não vai mais ser ignorante. E aí sim você vai tomar as atitudes adequadas. Você vai largar os vícios,
Você vai aprender a conversar melhor, a respeitar melhor. E para isso a caridade não é o esmolismo. Tanto que Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Está todo mundo esperando Jesus voltar para a salvação. Salvação do quê? O que é salvação? O que entendem por salvação? Salvação é a libertação dos dramas de consciência de cada um. Então ninguém vai vir com uma fadinha mágica, fazer plim, e você teve o efeito Cinderela e se transformou na princesa. Não existe. É isso que todo mundo quer. Que volte alguém e bote a mãozinha em cima de nós, pronto, está liberado de todos os teus pecados. Esse é o método mais simples, mais simplistas. Vou na igreja, pago o dízimo e pronto, já estou purificado. Não existe. A consciência não se libertou. Como é que a consciência se liberta? Pela reparação. Tanto que Joana de Ângeles, através do Divaldo, diz, errar é normal. Se nós já soubéssemos tudo, nós não erraríamos. Como a gente não sabe, a gente vai errar. Mas é dever moral preparar. Vamos errar? Sim. O que nós temos que fazer? Preparar. Se não for possível, o crime que eu fiz foi muito grande. Eu matei o indivíduo. Como é que eu vou reparar isso? Lembra que o apóstolo Pedro. Cada ato de bondade te liberta de uma multidão de pecados. Aí está a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Não é o esmolismo. É aquela inter-relação, aquela verdadeira caridade cristã de ajudar quem precisa. Não é ir lá dar roupa, dar o pão, dar comida. Não, ele não quer isso só. Se nós ficar só dando, nós vamos estimular a ociosidade. Ele quer se sentir digno. Como é que a pessoa se sente digna? Se ela tem trabalho. Se ela faz algo útil que lhe dê felicidade, que lhe dê sensação de ter cumprido uma coisa boa. Então, quando a gente quer fazer a caridade, a gente tem que dar atividade. Tem que estimular o indivíduo para que ele comece a ser útil. Porque aí sim ele vai se sentir feliz, porque ele fez uma coisa boa. Então não é dar o vale fica em casa, o bolsa não faz nada. Nós temos que ensinar a pescar. Está na dificuldade? Vamos ajudá-lo, claro. Mas ao mesmo tempo, estimule, vamos fazer um curso, vamos estimular para isso, vamos ensinar aquilo. Vamos nos envolver. Quem era essa pessoa que estava sofrendo? Não sei, era um mendigo. E nas vidas anteriores, será que a gente não teve alguma convivência junto? A gente não se lembra. Essa não é a nossa primeira existência. Nós já tivemos muitas existências anteriores. E nunca fomos bonzinhos. E nessas muitas existências anteriores, nós nos relacionamos com outras pessoas. Que hoje pode ser aquele mendigo que a gente acabou de chutar. Quem sabe, essa pessoa não foi nossa mãe numa outra existência? A gente não sabe. Estuda ali o livro do Brian Weiss sobre muitas vidas, muitos mestres, e vai ver que nas regressões das vidas passadas pela hipnose, a pessoa refere uma série de existências anteriores. Ora no sexo masculino, ora no feminino, ora fazendo isso, ora fazendo aquilo. É isso aí. Então todos nós somos as ovelhas do mesmo rebanho. Então nós temos sim que nos ajudar mutuamente. Será que aquela pessoa não foi alguém querida e que agora a gente não se lembra? Por isso, não é dar, estimular, ajudar. Se envolver emocionalmente. Essa é a caridade cristã. O envolvimento emocional para estimular aquela pessoa a sair do fundo do poço. A solução, então, dos problemas da nossa sociedade
está na prática da caridade cristã. Onde o mais forte, o mais preparado, ajudará o mais fraco e o mais necessitado. Sem que lhe peçam. Sem que lhe peçam. Nós ainda não chegamos nessa fase. No futuro nós vamos chegar. Vai levar centenas de anos. Mas vai. A evolução é inexorável. A irritação e a paciência. Quantos de nós não são irritados? Eu sou. A paciência me falta muito. Eu esbravejo frequentemente. Por quê? Porque nós não estamos ainda totalmente equilibrados. O equilíbrio é um trabalho de autoconhecimento, que a gente já falou, e que a gente vai desenvolvendo através dos longos dos anos. Mas, essa mídia, esse estímulo ao materialismo, a ter isso, a comprar aquilo, a comprar aquilo outro, nós estamos sempre correndo. Estamos sempre atrasados. Já devia ter feito. E se alguém ou algo atrapalha, logo começam as agressões. Acontece. Então, esses descontroles é porque o nosso emocional não está maduro. O nosso emocional está amadurecendo, nós estamos desenvolvendo ele. Então é necessário, sim, a prática da paciência. Quantos de nós para meditar? São poucos. É só a gente ver. Eu medito, às vezes, raramente. Paulo de Tarso meditava para começar a desenvolver os ensinamentos, o trabalho dele de ensinar o cristianismo. Ele ficou anos meditando, estudando no deserto. Jesus saía do meio da confusão, ia meditar. Buda meditava. João Evangelista meditava. Para quê? Porque a meditação nos faz parar. Sai do turbulinho. Por isso que quando Jesus diz, a hora que você for fazer uma oração, entra no teu quarto e fecha a porta. A gente pega, vai no quarto e fecha a porta. Não. Para, se desliga do mundo exterior, medita. Não fica pensando nas coisas, fecha o pensamento. Começa a fazer exercícios de meditação. 5 minutinhos, 2 vezes por dia, 3. Isso dá um reequilíbrio das funções cerebrais. O ato de meditar e orar faz com que as liberações das endorfinas, daqueles hormônios que nos dão prazer, serotonina, noradrenalina, etc., elas entrem num estado de mais equilíbrio. A gente consegue sair um pouco daquela hiperatividade febril que a gente vive, daquele desgaste excessivo. Então, é aconselhável, sim, que a gente arrume minutinhos, porque horas nós não vamos conseguir. Agora, horas para ir na academia suar, sim, mas é o corpo e a mente. Onde é que tu está trabalhando a mente? Cadê a musculação da mente? A musculação da mente é pela meditação. Para, afrouxa o espírito, relaxa o espírito. Então, isso precisa ser um hábito que o indivíduo precisa criar para si. A gente não tem o hábito de comer, de dormir, de se lavar, hábito de meditar, hábito de orar. É um hábito. É uma disciplinação que a gente faz. É um condicionamento que a gente cria. É assim que a gente vai se reeducar. Não é pela anarquia. A anarquia nunca educou e ajudou ninguém a crescer. Só a confusão. A disciplina é essencial. Tanto que disseram para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina. Sem disciplina ninguém evolui, ninguém se corrige. Tanto que Jesus disse, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã.
pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, as coisas que a gente precisa vão vir ao natural. Faça o teu trabalho, haja com carinho, com amor, cumpra o seu dever, as coisas virão. Quer dar um passo maior que a perna? Não chora depois. Vai ter suas consequências. Pode fazer o que quiser, mas pensa nas consequências. Cada dia é um dia para um novo começo. Cada dia é um dia para a gente começar a fazer uma coisa nova de nos reequilibrar. É isso que nós temos essa chance. Nada está definido para nós. Ah, mas o karma. O karma é uma coisa relativa. O destino não está definido. Cada dia nós estamos trabalhando de uma maneira a agravar o nosso destino ou a melhorar o nosso destino. Cada dia nós estamos plantando e colhendo. Colhendo o que plantamos ontem. Plantando o que vamos colher amanhã. Vamos escolher melhor o que queremos plantar. O que eu quero amanhã? Escolhe hoje. Então, cada dia é um dia que a gente pode começar uma nova plantação. Um novo amanhã vai surgir. Aqui está uma das grandes problemas da vida de hoje. A sexolatria. Obsessão em se deixar dominar pelos prazeres carnais, satisfazer os próprios instintos, sem refletir nas consequências dos atos. As pessoas hoje só querem ficar. Só sensações. Sensações, sensações, sensações. E que deu afeto? Que deu amor? Sexo sem amor não dura. Por isso que os casamentos não duram. Porque os indivíduos são egoístas, só pensam nas suas satisfações. Ah, gozei, pronto, e agora? Perdeu a graça. O que vale é que tem que ser as coisas com amor. Porque o sexo, a relação sexual, é uma troca de energias psicofísicas espirituais. Se houver amor. Se não houver amor, é um desgaste de energias psicofísicas espirituais. Além de, pelas intenções do envolvimento sexual naquele momento, quem vai estar ali junto? É isso que nós temos que pensar. Que tipo de entidade espiritual vai estar conosco nas nossas relações sexuais? Se houve o amor, nós vamos estar isolados e protegidos pelos nossos protetores. Se não há amor, nós vamos estar envolvidos pelos ex-sexólatras que partiram para outro lado e que lá não conseguem satisfazer seus prazeres e, logicamente, vêm nos induzir as ideias sexuais mais malucas possíveis. Diga-me o que pensa, quais são as intenções, direi quem está contigo. É isso que a gente tem que pensar. Por isso que a chamada castidade pura, não, nós temos que viver que nem homens, que nem mulheres, mas com respeito uns pelos outros. Porque se hoje eu como homem, só quero me satisfazer das mulheres, como é que eu vou vir na próxima? Com mulher. E o que vai acontecer comigo? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vou ser usado pelos homens. Se eu sou mulher e me aproveitei para tirar as coisas dos homens, como é que eu vou vir na próxima? Não. E as mulheres vão tirar as coisas de mim. E elas conseguem tudo que elas querem. Avareza, ganância, apego ao poder, desejo desordenado dos bens desse mundo, e isso muita gente tem, que existem para suprir as necessidades de cada pessoa. Só que as pessoas se escravizam. Querem apartamentos, querem salas, querem carros, querem bens, querem joias, querem, fica tudo aí. Vai lá para o outro lado. E daí continua grudado nas coisas.
Não sai de perto das coisas. E aí começa a se angustiar porque a família começa a gastar. Ah, venderam meu carro. Ah, venderam meus apartamentos. Ah, estão gastando tudo que eu guardei com tanto amor, sacrifício, carinho. Blá, blá. Coitado, sofre. Desordenadamente. Então, é importante fazer o outro lado. Para que serve a riqueza? A riqueza é fundamental para o progresso. Progresso geral. Tanto que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque em vez de ele atingir as culminâncias das beatitudes, da paz e consciência, ele vai estar grudado na sua riqueza, no seu ouro, nos seus bens. Em vez disso, ele tem que usar essa riqueza para estimular aquele que não tem emprego a ser digno, a ter trabalho. Pague bem para ele. Faça aquilo que a riqueza te propõe. Não só a si, mas gere benefícios para todos. Essa é a parte mais difícil da riqueza. Dar condições para que os outros também cresçam. Essa é a parte mais difícil. A pessoa quer crescer ela, a sua família e o resto é tudo empregado. Será que na vida passada esse resto que era empregado, que tipo de relação havia? A gente não se lembra. Será que aquele empregado, aquela empregada, aquele qual a gente chuta, não foi uma esposa, uma filha, uma mãe, uma avó? Por isso, respeito. Dê condições. Ame a todos incondicionalmente, indistintamente. Foi esse o exemplo que Jesus deu. Como é que Jesus, se fosse rico, trataria as pessoas? Quantos carros ele teria? Vamos pensar. Perdão e mágoa. A mágoa é um dos mais destrutivos venenos espirituais. Por quê? Porque a gente não para de pensar na ofensa que nos fizeram, no mal que nos fizeram. E isso corrói o indivíduo. O indivíduo nunca vai ser feliz. Quem alimenta a mágoa nunca vai ter paz. Nunca. Então, por isso que Jesus falou muito claramente. Não adianta querer fazer sua oferenda a Deus se você se lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra ti. É mágoa. Não adianta. Jesus também acrescentou aquela outra frase. Aprendeste o que foi dito. Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, as mágoas só vão nos trazer mais infelicidade ainda. É que a gente se coloca sempre no mesmo nível, mas a gente tem que entender que, às vezes, aquela pessoa que nos causou um dano, ela estava em sofrimento, ela estava infeliz. Ela nem sabe por que ela fez aquilo. Ela não conhece a si própria. Aquela atitude que ela teve é a atitude de uma pessoa infeliz, desesperada, ignorante. Para que nós vamos ficar alimentando aquilo? Por isso a compaixão, o perdão. Não é fácil perdoar. Mas se a gente procurar não se lembrar, já é o começo. Se a gente desistir de se vingar, é um grande passo. Na nossa fase, nós queremos a vingança. Essa é a nossa fase ainda. No futuro, nós vamos começar a largar a vingança de lado. E mais tarde ainda, nós vamos abraçar aqueles que nos batem. Pô, muito obrigado, eu estava precisando disso para aprender. Porque aí é um momento de reflexão interior. E análise de que aquela pessoa é que está extremamente sofrida. E a gente não entende assim.
E é ali que a gente vai conseguir ter paz interior. A indulgência e a maledicência. Maledicência, então, hoje em dia é fácil de todo mundo falar mal um do outro. E depois vai dizer o que? Ah, não, me falaram. Todo maledicente nunca disse que partiu dele. Sempre ouviu dizer, me contaram. Não é bem assim, não. Eu estou passando o que me passaram. Eu não sei de nada. Não, me disseram isso, eu estou passando. E qual a consequência? Quantos casamentos, às vezes, não se destroem numa palavra? Outro dia atendi uma moça que o marido brigou com ela, bateu nela, surrou ela, porque tinham sugerido para a sogra de que ela estava tendo um caso. Dá uma licença. Acabou o casamento. Ela não estava nada e o marido é ciumento. O marido é possessivo. Por isso que Jesus disse naquela praça, quando iam apedrejar Maria Madalena, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí o que ele fez? Se ajoelhou e começou a escrever na areia. O que escrevia na areia? Isso é interessante. Se não me engano, é Joana de Ângelo que traz através do Divaldo as palavras que ele estava escrevendo. Mentiroso, ladrão, corrupto, avarento. Ele ia escrevendo os defeitos de cada um daqueles que estavam lá. Se você começa a escrever na areia, as pessoas vão querer olhar o que está sendo escrito. E aí ele ia botando os defeitos de cada um, e o cara via seu defeito embora. Por isso que ninguém atirou a brincadeira. Então, à medida como medirmos os outros, nós também seremos medidos. Então vamos pensar muito bem antes de dizer qualquer coisa. Porque essa palavra poderá causar muitos malefícios. Algo mais? Alguém quer fazer uma perguntinha? Pergunte. Senhor? Bom, pode fazer perguntas se quiser. Tem uns minutinhos para perguntas. Não? Eu não escrevi os defeitos, tá? Bom, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Já estamos cansados, eu já falei demais. Vamos harmonizar os nossos pensamentos. Como Deus é amor, Deus está em toda parte. Amor é luz, é vibração. Vamos imaginar uma imensa luz de Deus nos envolvendo a todos aqui nesse ambiente. Estamos rodeados dessa imensa luz do nosso Pai Celestial. E vamos imaginar lá no céu Jesus sorridente, alegre, luminoso, cintilante. E que, estendendo seus braços, nos envia suas emanações de amor e luz. Essas luzes se fundem, se potencializam e vão penetrando em nós, gradativamente. Vamos preenchendo a cabeça, o pescoço, o tronco e os braços até as mãos, o abdômen, a
das pernas até os pés. Ficamos dominados. Absorvendo essas emanações do nosso amado Mestre, do nosso Pai Celestial, nós então agradecemos a Deus por tudo que somos, pelas oportunidades que temos de aprender, de podermos desenvolver nossas qualidades nobres, de podermos errar sem medo de castigos eternos, mas agora consciente de que teremos o dever moral de reparar. Agradecemos ao nosso amado Mestre que veio até nós, se sacrificando para nos ensinar como é que nós deveríamos ser, porque ainda não somos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e até nos nossos pensamentos. Agradecemos aos nossos protetores, que nos inspiram, que nos protegem, embora nós nem sempre os escutamos. Agradecemos à querida e maravilhosa equipe espiritual dessa casa, por esse momento, por esse envolvimento carinhoso que estamos recebendo, para que possamos sair daqui levando essas emanações também para os nossos lares, para todos os nossos demais familiares, nossos amigos, vizinhos, seus familiares, a fim de que reine entre nós a paz, a compreensão, a tolerância, a solidariedade. Que consigamos viver mais fraternalmente, amorosamente. Que essas luzes se derramem sobre os nossos desafetos, os que se dizem nossos inimigos, para que ainda possamos encontrar meios e caminhos da nossa reconciliação, tão necessárias para as nossas pazes. Que as bênçãos do alto se derramem sobre a humanidade toda, propiciando que cada um receba o que necessita e seja estimulado a fazer o seu trabalho de autoiluminação, a reeducação da reforma íntima.